que fazer e por que não fazer exercício físico quando a gente pensa numa doença tão séria como o câncer? Eu prefiro começar falando sobre por que fazer. A gente tem N motivos, inúmeros motivos, principalmente nos dias atuais, para ter essa certeza absoluta. Porque por muito tempo o paciente oncológico ele foi fadado ao sedentarismo. Assim como aconteceu nos anos 90, no início dos anos 2000, com os pacientes que infartavam, com os pacientes que tinham insuficiência cardíaca. E na verdade aquilo estava virando uma bola de neve negativa para o paciente. Quanto mais tempo acamado, quanto mais tempo sedentário, pior ficava a sua saúde. Justamente porque o coração é um músculo, porque você tem muitos músculos, você tem saúde óssea, você tem todo um organismo em volta de uma doença. E com câncer não é diferente. Se você inativa tecidos que são vitais para o seu organismo, como o fígado, que trabalham muito bem durante o exercício, que produzem substâncias positivas, o músculo esquelético, o tecido ósseo, e até mesmo o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, para estimular aquela musculatura a fazer exercício, o paciente acamado, ou o paciente que é incapacitado, que não consegue fazer o exercício, que não é encorajado, porque o que acontecia é que ele não era encorajado. E a partir das pesquisas dos últimos 10, 15 anos, que vem saindo, principalmente de Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália, deram uma base bastante confiável, evidências científicas bastante confiáveis, para que sim, o paciente oncológico ele precisa. Sim, existem etapas onde ele não vai ser liberado pela junta médica, etc., mas na maioria dos casos, até na cama, por exemplo, já existem técnicas de exercícios passivos. Em alguns hospitais tem até uma bicicleta ergométrica acoplada à cama para que ele consiga pedalar. Agora, o porquê não fazer, isso passa muito pelo estado clínico do paciente. Então, o câncer ele é dividido em 4 estadiamentos, ou como queira, a gente pode chamar também de estágios, tá? 1, 2, 3 e 4. Normalmente, o 1 e o 2 e o início do 3, eles são menos graves, ou mais administráveis pela junta médica, onde o paciente às vezes nem está internado, ele está em casa, ele vem ao hospital para fazer somente os tratamentos e fora dali ele leva uma vida normal. Ele trabalha, ele vai à faculdade, ele vai à escola, enfim. Mas estágios, como o 3B ou a partir do 4, por exemplo, onde ele tem uma perda de massa magra muito grande, não está respondendo muito bem ao tratamento, ainda tem algumas características que precisam ser resolvidas, aí sim seria uma situação para resguardar o paciente. Mas sempre lembrando, porque ele não precisa ficar 100% inativo. Tem coisas que a gente consegue fazer ali, principalmente incluindo, e isso já é uma coisa da profissão mesmo, fisioterapeuta, onde a reabilitação para que aquele paciente atinja um nível onde ele consiga minimamente depois realizar o exercício físico. Então, porque sim, ele é maior, ele tem um percentual maior hoje em dia que a gente consegue discutir do que o porquê não. E a gente tem tido uma resposta muito positiva dos médicos, uma participação, coisa que a gente não tinha há alguns anos. Havia uma resistência, isso melhorou bastante e dá confiança, né, para a família do paciente e para o próprio paciente. Em relação ao exercício, muita gente, principalmente quem não está ligado ao assunto, à família, o próprio paciente, acredita que o exercício ele seja uma agressão para o paciente. Olha, eu vou ficar quieto ali, não vou mexer com o tumor porque eu estou bombeando ele ali ou bombardeando com quimioterapia, com radioterapia, o exercício pode ser negativo. Não, por incrível que pareça, boa parte, lógico que tem algumas peculiaridades que eu vou falar, mas boa parte dos tipos de câncer e de paciente pode fazer qualquer tipo de exercício. Seja musculação, seja esteira, seja bicicleta, caminhada, exercícios na água, desde que ele gaste energia acima do repouso. Sempre, isso é bastante importante a gente pontuar, com a prescrição e o acompanhamento de um profissional de educação física capacitado para aquilo. Que tenha visto isso na faculdade, que tenha feito um curso por fora, que tenha se envolvido com esse tipo de pesquisa, que tem crescido bastante no nosso país, mas pensando em tipo de exercício, o ideal é que ele faça. Se a gente tivesse um slogan aqui e falar diretamente com o paciente faça. Lógico, existem alguns tipos de câncer, e vocês vão entender que são até os mais famosos, que estão mais na mídia, por exemplo, que é o câncer de mama e o câncer de próstata. Na mama, a gente tem pesquisas bastante interessantes em relação à caminhada. Parece que o impacto, a forma do movimento pode não ser interessante por causa do movimento das mamas enquanto a mulher está em tratamento. Tanto é que uma mulher que faz corrida, ela não tem que usar um top para segurar o movimento. Então isso faz muito sentido. E no caso dos homens, o câncer mais prevalente e incidente é a próstata.
Então, pela localização da próstata, se ele está sentado numa bicicleta, por exemplo, o selim ali da bicicleta, seja ergométrica ou de rua, também não é interessante. Então, olha que coisa, uma mulher com câncer de mama, por exemplo, ela pode ir para bike. E um homem com câncer de próstata, ele pode caminhar, ele pode fazer uma esteira. Isso, lógico, dependendo do estágio, do tamanho do tumor. Então, isso é muito importante, sempre ter o contato com o médico. Como ele está? Como é o estado clínico, como que é a condição clínica atual? Porque às vezes foi uma cirurgia, ela já está sob tratamento, o tumor não existe, por que não caminhar? Então depende muito de como está o tamanho, a etapa, se teve mastectomia ou não, se teve retirada da próstata parcial ou total. Então o câncer é uma doença muito peculiar, precisa olhar caso a caso. Tratamento, tipo de exercício, né? E como essas coisas juntas vão melhorar a qualidade de vida do paciente.